Nós somos o GRUDA, o Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O nosso foco de assistência, do GRUDA é em pesquisa, ensino e assistência dos transtornos de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar. E nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast GRUDA. Lembrando que nós estamos no YouTube e no Spotify, que está aqui o nosso endereço, além do nosso perfil do Instagram. Você pode nos seguir em todas essas redes. E o nosso tema de hoje é transtornos de humor e estilo de vida. Eu sou Cíntia Boscovitch, sou psicóloga e faço parte também do GRUDA e vou moderar essa discussão que contará com 3 participantes que também são médicos e integrantes do GRUDA. Estamos aqui com o professor Dr. Ricardo Alberto Moreno, que ele é médico psiquiatra, fundador e diretor do GRUDA, também é consultor da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para a CID-11, e já orientou várias pesquisas nacionais e internacionais. Estamos também com a doutora Lilian Rupfeld Moreno, ela é médica de família e estilo de vida e colaboradora do GRUDA e do PROMEV. E também aqui do meu lado, o professor doutor Diego Freitas Tavares, que também é médico, psiquiatra e pesquisador do GRUDA. Eu me sinto muito honrada por participar dessa discussão com vocês e aqui também representando o GRUDA e dividindo essa discussão. Então, nós sabemos que a importância do estilo de vida e a mudança dos hábitos para todas as pessoas, mas muito mais em especial para pacientes com transtornos de humor. Que a depressão e o transtorno bipolar são doenças crônicas que acometem o nosso cérebro, mas que atingem o corpo como um todo. O tratamento deve ser feito por medicações, psicoterapia ou a combinação dos dois. Entretanto, há uma parte do tratamento que não depende somente do médico ou do psicólogo. Essa parte do tratamento depende do paciente e isso inclui a mudança de hábitos e mudança do estilo de vida. E é sobre isso que nós vamos focar a nossa discussão, nesse bate-papo de hoje. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, que muitas pessoas têm, e nós do GRUDAS, que nos debruçamos para estudar os transtornos de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar, temos condições de esclarecer. Então, quando a gente fala em hábitos saudáveis, o que é importante para quem tem transtorno de humor? A doutora Lilian, que atua na medicina do estilo de vida, está aqui para contar um pouquinho para a gente. Conta para a gente aqui, doutora Lilian. Obrigada pela sua presença aqui. Olá, boa tarde a todos. Então, acho que primeiro a gente tem que definir o que é a medicina do estilo de vida, né? Ela nada mais foca em tratamento, prevenção de doenças crônicas e se baseia em fundamentais 6 pilares, que são atividade física, alimentação, sono, controle de substâncias tóxicas como tabaco e álcool, controle do estresse e manutenção de relacionamentos saudáveis. Então, todos esses pilares fazem parte e devem ser o cotidiano desses pacientes com transtornos de humor. Então, quando a gente pensa nesses 6 pilares, começando pela alimentação, quando a gente pensa nisso, existe alguma dieta com evidência suficiente para ser indicada como adjuvante nos tratamentos em portadores de transtornos de humor? Doutor Diego, você pode responder essa questão? Olá a todos, obrigado pelo convite. Olha, existe muito mito sobre a alimentação e qual seria a alimentação mais saudável, quais seriam os nutrientes mais importantes. Algumas pessoas acreditam que os alimentos, alguns são inflamatórios, outros são anti-inflamatórios. Então, é muito importante a gente deixar claro que, em termos de evidência científica, não existe nenhum estudo que mostrou que um alimento é efetivamente inflamatório. Para dizer, por exemplo, que o leite é inflamatório, ou que, por exemplo, o açúcar é inflamatório. Por que isso? Porque é muito complexo fazer estudos dessa forma, porque você teria que isolar muitas variáveis, você teria que estabelecer
um N muito grande de pessoas para receber aquele alimento de forma isolada e você comparar com o controle para saber de fato se existe uma inflamação decorrente daquele alimento. Então, esse é um primeiro mito que existe sobre isso, né? Mas também existem estudos com evidências de que uma alimentação da horta, uma alimentação saudável, num conjunto como um todo, ela tem propriedades mais benéficas em relação a outros padrões alimentares, como, por exemplo, os alimentos industrializados, as dietas ricas nos ultraprocessados, nos industrializados, nas farinhas, né? Então, a gente sabe que o paciente que consome uma dieta com sementes, com vegetais, frutas e legumes, ele vai ter... esse padrão de dieta foi considerado saudável em comparação com os outros. Mas a gente não pode dizer que nenhum desses alimentos, inclusive os saudáveis, ele é mais saudável que o outro. Então, comer beterraba, ou comer fruta, ou comer mais sementes seria superior. Então, existe muito mito, por exemplo, de que a dieta mediterrânea é uma dieta que é melhor do que todas as outras. E que, por isso, todos nós deveríamos comer mais salmão, mais peixes e tudo mais. A realidade é que a nossa alimentação aqui no Brasil, ela tem outras características. Nós não temos peixes disponíveis nos estados do país, nós temos outro tipo de alimentação. E a nossa alimentação, ela também é saudável, uma alimentação com arroz, com carne, com feijão. Ela tem uma composição nutricional adequada. Então, na realidade, esses fatores eles vão depender muito de características regionais das pessoas no mundo e vão depender também de como a pessoa se alimenta. Então, não significa que uma pessoa que tem uma alimentação X, ela não possa, de vez ou outra, se alimentar de um ultraprocessado ou de um açúcar de farinha, por exemplo, porque isso vai depender muito da base da alimentação dele. Então, assim, não existem evidências de que a pessoa com transtorno bipolar ou com depressão tenha que consumir peixes, porque peixes têm ômega e ômega é uma gordura importante para o cérebro. Muito disso vem de saltos explicatórios, onde de fato existem gorduras no nosso cérebro e o ômega entra na composição dessas gorduras, mas isso não significa que só esta alimentação vai melhorar o nosso sistema nervoso. Então vai depender de muitas outras coisas. Mas existe alguma vitamina ou nutriente específico que a gente pode pensar que tem alguma evidência mais que possa a gente pensar nisso que você está falando ou não? Então, a maior parte dos estudos, eles têm muitos erros metodológicos. Primeiro que eles não têm grupos controles, eles são estudos pequenos, a forma de recrutamento não fica clara. Existe uma evidência fraca em revisão sistemática sobre o ômega 3 na depressão bipolar e também sobre o ácido fólico, né, como adjuvante aos antidepressivos no transtorno depressivo maior. Mas, mesmo assim, o que tem que ficar de mensagem é que os pacientes não devem deixar de usar as melhores evidências, os melhores tratamentos, para utilizarem tratamentos que têm baixas evidências só porque eles são considerados saudáveis, vitaminas, e, portanto, são mais... algumas pessoas têm uma ilusão de que vitaminas são menos tóxicas do que remédios, e na realidade a gente tem que tomar cuidado porque a maior chance da pessoa melhorar vai depender do uso das principais evidências. Então, assim, é muito comum a gente pegar pessoas tomando muitas vitaminas e em nenhum momento foi utilizado tratamentos controlados com as melhores evidências. Então, a chance de resposta de melhora é muito baixa. Como você disse, é adjuvante, né? E vocês têm alguma outra coisa para complementar nesse assunto, doutor Ricardo? Precisamos ter cuidado porque as vitaminas, em excesso, elas podem ser tóxicas para o organismo. E assim, o que se recomenda, em geral, com as vitaminas? Primeiro, fazer a dosagem para ver se elas estão dentro de um nível eficaz no organismo
E se elas estiverem dentro desse limite, não é necessário fazer nenhuma suplementação. Caso contrário, se há uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, da vitamina D, aí sim, é mandatório fazer uma reposição com a vitamina D para voltá-la aos seus níveis saudáveis. E falando na vitamina D, precisamos ter cuidado com esses modismos das vitaminas, porque a vitamina D ela pode ser potencialmente tóxica em doses muito acima do limite permitido. Porque existe uma crença de que a vitamina D ela é um hormônio anti-inflamatório e que, por isso, se você utilizar doses elevadas, você vai diminuir doenças crônicas cuja base seriam mecanismos inflamatórios, né? Desde transtornos psiquiátricos até pessoas com epilepsia, com esclerose múltipla. E, na realidade, isso não foi corroborado por evidências. Então, na realidade, só aquele paciente que tem deficiência que vai se beneficiar realmente, né, dessas vitaminas. Eu acho que mesmo porque quando a gente fala em inflamação, a inflamação está relacionada com doenças crônicas em medicina. Por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, várias doenças psiquiátricas que têm um curso crônico, também há um processo inflamatório. Mas e um processo inflamatório generalizado, e mais ainda no sistema nervoso central. Então, você atribui a uma substância, a uma vitamina, a uma dieta, um potencial anti-inflamatório, como o Diego colocou, é um salto qualitativo. E assim, de repente, você soma A e B e acha que isso vai dar C, né? Sem todo o processo metodológico, científico, para fazer a associação entre um procedimento e sua eficácia na doença. E o nosso organismo ele tem regras, então não é porque uma determinada vitamina está imbricada numa determinada via fisiológica que eu suplementar aquela vitamina eu vou produzir um efeito a mais e tratar uma doença que envolve mecanismos que eu atribuí que são semelhantes. E esse é o grande problema, né? E o fato também de aparecer em modelos animais não significa que em humanos a resposta também é a mesma, porque existem muitas diferenças, né, Lívia? Não, é exatamente isso. E eu acho que a gente está vendo muito isso acontecer, né? Estudos em animais sendo transportados. E claro que é importante a gente ter estudos em animais, mas existe um salto enorme porque de fato pode acontecer no nosso organismo. E aí a gente pensa em outras interações que essas vitaminas têm dentro do nosso corpo, que não só em relação a esses processos inflamatórios. Ainda mais a nossa área, a psiquiatria, onde muitas coisas são subjetivas e vários eventos no nosso corpo acontecem ao acaso. Então, as pessoas, às vezes, elas fazem uso de um determinado suplemento e elas observam uma suposta melhora da sua depressão depois disso. Elas já fazem uma associação de que aquilo melhorou a minha depressão. Quando, na realidade, existem fatores ao acaso acontecendo dentro da pessoa. Essas doenças são dinâmicas, instáveis, têm melhoras espontâneas, pioras espontâneas. Então, é muito importante ter esse senso crítico. E também do efeito placebo, que é o quanto que a pessoa acreditar que está recebendo algo que vai fazer bem para ela, pode produzir uma sensação, uma percepção de positividade. Bom, então, pensando na questão dos pilares, a gente falou aqui de nutrição. Vamos para a atividade física, né? Seguindo a mesma linha. O que tem de evidência, né? Na questão da atividade física, né, em pessoas com depressão? Sim, então na depressão a gente já tem atividade física como tratamento adjuvante e até de primeira linha pensando em depressões leves. Mas aí a gente tem que separar que tipo de depressão. A gente tem vários tipos de depressão, isso precisa ser visto. Mas o mais importante é que, acho que é uma coisa importante que não se fala muito, é a relação do risco cardiovascular nesses pacientes com transtornos de humor. Então, aqui, depressão e principalmente o transtorno bipolar. Porque existe um aumento do risco cardiovascular. E a atividade física, ela trabalha na prevenção desses eventos.
Então, quando a gente fala em atividade física, principalmente para pacientes bipolares, a gente não está só falando de um tratamento direto em relação ao transtorno bipolar. A gente está falando da prevenção da saúde daquela pessoa, daquele indivíduo, em praticar um exercício físico de forma rotineira. Porque isso, sim, é um fator protetor para outros problemas, porque a gente tem que lembrar que os transtornos do humor, eles são processos inflamatórios. Então, e justamente por isso pioram o risco cardiovascular. E a atividade física entra justamente aí, entendeu? Então, não só pensar na simplicidade de um tratamento direto de atividade física, e sim nas consequências positivas que a atividade física tem justamente nesse processo cardiovascular. Isso vale, inclusive, para a questão da alimentação, né? Sim, Porque se a pessoa se exatamente. alimenta adequadamente, ela também está prevenindo uma série de outras doenças, né? Sim, aqui a gente está falando de hábitos saudáveis, né? E quando a gente fala de hábitos, não é um hábito exclusivo. É um conjunto de coisas que leva ao bem-estar também. Isso também é importante quando a gente está falando de um tratamento de doenças crônicas. A parte do efeito da atividade física agudamente, no episódio agudo, nas depressões leves, de fato, pode existir em alguns pacientes um benefício para os seus sintomas depressivos. Mas como a Lilian colocou, quando a gente fala em depressão, nós não podemos generalizar. Depressão é um conjunto de doenças ou de transtornos que têm em comum os sinais e sintomas que caracterizam a síndrome depressiva. Mas há várias formas clínicas: depressão no idoso, depressão pós-parto, depressão como episódio único, que acontece apenas em 40% da população. Tem as depressões recorrentes, que são aquelas que se repetem ao longo da vida. E quando nós pensamos em estratégias de tratamento, nós temos que definir para quê. Se é só para o episódio agudo, enquanto a pessoa está deprimida, melhorar seu humor associado com o tratamento antidepressivo, ou se isso vai ter um efeito benéfico na prevenção de novos episódios ao longo da vida. E só para finalizar essa parte, nós fizemos um estudo onde nós controlamos todas as variáveis de tipo de depressão, quantidade, mensuramos o exercício físico, tudo isso. E nesse nosso estudo, o que foi verificado é que não houve um aumento do bem-estar, ou uma resposta mais rápida, ou uma diminuição mais pronunciada dos sintomas depressivos naqueles pacientes que tomaram a medicação antidepressiva associado à atividade física, em comparação com aqueles que só tomaram medicamento sem atividade física. Entretanto, uma observação interessante foi que o grupo que fez atividade física e tomou o mesmo antidepressivo, a quantidade de antidepressivo utilizada foi significativamente menor do que o indivíduo que só tomou medicamentos antidepressivos. E eu estou colocando isso apenas para ilustrar a complexidade que nós temos, a complexidade quando a gente fala em tratamento e intervenções de tratamento em doenças tão complexas e heterogêneas como a depressão e o transtorno bipolar. Daí que hoje em dia se fala da medicina customizada, né, ou o tratamento adequado para as características clínicas do paciente e as características do seu histórico de vida, doenças associadas, enfim, a coisa um pouquinho mais complexa. É porque as pessoas precisam entender que é um fenótipo clínico, ou seja, são características que são parecidas. Uhum. Então, a pessoa com depressão tem sintomas parecidos: humor deprimido, falta de energia, falta de motivação, falta de prazer pelas coisas, enfim, alteração de sono, apetite e tudo mais. Mas existem causas que podem ser muito diferentes. Você pode ter uma depressão que é do transtorno depressivo, você pode ter uma depressão que está dentro do transtorno bipolar e elas são indistinguíveis no primeiro momento. Você pode ter depressões em pessoas que sofreram AVC
E aí essa falta de oxigenação no cérebro vai alterar o funcionamento dessas áreas. Então, clinicamente, a gente pode ver quadros muito parecidos, mas que internamente os fenômenos metabólicos, bioquímicos são muito diferentes. E hoje em dia, cada vez mais, eles têm tentado destrinchar essas características, né? Tem depressões que aparecem em pessoas com muito componente metabólico, então, com muita obesidade, com muita circunferência abdominal alta, pressão arterial muito elevada. Provavelmente, esse subgrupo vai ser um grupo totalmente diferente de tratamento do que uma pessoa que é magra, ou uma outra que tem uso de substâncias junto com a depressão dela, uma outra que a depressão é sazonal, que acontece só no inverno, uma outra que tem uma depressão com tentativa de suicídio versus outra que não tem, uma que tem sintomas psicóticos com delírios e alucinações versus a que não tem. Então a gente tem que ter noção que a colcha de retalho é parecida, mas o que está embaixo, muitas vezes, é muito diferente entre os pacientes, né? E o que a Lilian falou é para diminuir o risco cardiovascular, que a principal causa de morte em depressão não é suicídio, nem Sim, transtorno bipolar, exatamente. é infarto, é AVC, é Uhum. insuficiência coronariana. Então, é justamente com esse intuito, porque o paciente deprimido ele fica sedentário, ele come errado, então ele aumenta a sua chance de morte, independentemente da doença, se ele tem risco de suicídio, se ele não tem, né? E a gente tem que ver isso como um todo, né? Hoje em dia não dá mais para olhar o paciente de uma forma só a doença que eu quero tratar, né? Ele é um todo, né? E tem as depressões genéticas, de Uhum. causa familiar, né, que tem uma herdabilidade muito importante, ou seja, o indivíduo vai manifestar a doença muitas vezes sem nenhum fator reconhecível ou identificável que tenha causado isto. Bom, para você que chegou aqui até nesse podcast aqui com a gente, lembrando que nós somos o GRUDA, Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos um conjunto de podcasts e lives que estão no nosso canal do YouTube e você pode ver aqui com a gente. Temos muito, se você não está entendendo, não está conseguindo acompanhar um pouco sobre o que é depressão e o que é transtorno bipolar, você pode acompanhar os nossos canais, no nosso canal, nas nossas lives, ou mesmo em outros podcasts. Nós temos um específico de transtorno bipolar e outro de depressão que está não só no YouTube, mas também no Spotify. Então, seguindo aqui sobre o que a gente vem falamos já de dois pilares, né, de atividade física e de nutrição. Vocês têm mais algum ponto para acrescentar? Acho que E agora vamos falar de Eu sono. queria falar um Pode pouquinho, porque às vezes existe uma certa ditadura da atividade física dentro de portadores de depressão e de transtorno bipolar. Como que é isso? Os familiares, a mídia, as pessoas colocam isso como se fosse o santo graal do salvamento da pessoa. Se você começar a fazer atividade física, tudo vai se resolver, sua depressão vai melhorar, você precisa sair da cama e fazer a sua parte. Mas as pessoas têm que entender que existem graus de depressão. Existem pessoas que têm realmente intensidade de quadro que a pessoa não consegue tomar banho. A pessoa, ela sente uma falta de motivação muito grande. Então, a gente tem que entender que esses tratamentos, né, adjuvantes, como alimentação saudável e tudo, eles têm que ser individualizados realmente para caso a caso, para que a gente não gere mais estresse na pessoa do que ela já tem, porque é muita culpa, muitas vezes, a pessoa não gostaria de estar naquela situação que ela está, ela queria estar trabalhando, ela queria estar fazendo as coisas dela, ela queria estar correndo, fazer atividade física, ela já pensou sobre tudo isso, né? Ela que está lá afastada do trabalho, ela pensa sobre tudo isso o tempo todo, não é novidade para ela. Só que às vezes as pessoas vêm de forma leviana e colocam isso como se fosse uma condição essencial. Enquanto você não conseguir fazer sua atividade física, você não vai melhorar e não é bem assim, porque seria a mesma coisa que falar para alguém com câncer, que ela tem que fazer uma atividade física.
É claro que se a gente for olhar, a atividade física pode ajudar algumas pessoas com câncer leve e tal, a ter mais endorfina, menos cortisol, menos inflamação e melhorar. Mas se é uma pessoa que está bem debilitada com câncer, você não vai falar um negócio desse. Sim. Só que na nossa área, como é comportamento, como é subjetivo, as pessoas, elas dissociam essas coisas, né? Eu acho que aí existe a importância do profissional que está acompanhando esse indivíduo a realmente saber o timing Momento. certo. Exato. Porque é importante saber que ter hábitos saudáveis é uma coisa positiva, Sim. em vários aspectos, e a gente vai falar muito disso hoje. Mas, mais do que isso, é entender o momento certo para intervir nesse sentido. Para indicar aquela intervenção. Exatamente, porque senão realmente surge a culpa e aí a pessoa se fecha e não consegue mais ativar. Então, esse momento, ele é essencial. E isso, o médico, o psicólogo, eles precisam trabalhar isso junto com o paciente para que ele tenha recursos e para que ele esteja estável e consiga manter uma rotina. Não, é que é interessante porque isso que você está falando, né, e o que o Diego falou também, porque parece que quando você fala que o paciente tem que fazer atividade física, ele tem que virar um maratonista, né? E muitas vezes é só ele dar uma volta no quarteirão. E Então, assim fala, que a vai gente ter que, ou então começa. ele vai virar um bodybuilder, entendeu? Não é bem assim. Às vezes é uma volta, ou vai até a esquina e volta. Até quanto que você consegue ir, né? E aí ele vai caminhando. Muitas vezes ele se matricular numa academia é difícil, porque ele está com a autoestima tão baixa que ele não consegue chegar lá e ter que se deparar com pessoas que têm lá uma desenvoltura física e ele não tem, ou ela, é muito complicado também, né? Mesmo porque em pacientes que não tenham uma depressão tão grave, e eles consigam acordar de manhã, se arrumar para ir para o trabalho, etc. E isso custa muito esforço para eles, né? O fato de trabalhar, etc., não significa que ele esteja bem apenas, né? E a primeira coisa que estas pessoas negligenciam é a atividade física. Porque, assim, é uma escala de prioridades. Então, eu tenho que sair da cama, apesar que me custe muito, do meu emocional, vencer o cansaço, desânimo, etc., porque essa atividade é prioritária. Isso se ele conseguiu dormir também, né? Isto. Sair da cama. Claro, envolve outras coisas, mas o que eu quero enfatizar aqui também que não é só o lado das depressões mais graves, onde o indivíduo está muito mais comprometido, mas as moderadas e as leves, onde o indivíduo ainda tem uma força vital, entre aspas, para desenvolver as atividades que ele vai priorizando, nesses pacientes, a primeira coisa que eles vão largando, entre outras coisas, é a atividade física. E mesmo naqueles indivíduos que têm atividade física como uma atividade prazerosa em suas vidas. Porque faz parte dos sintomas a perda do interesse por Perda do coisas interesse, prazerosas. exato, É sim. uma doença complexa por conta disso, né? Exatamente. E é complicado porque você olha a pessoa, ela está indo trabalhar, mas ela está se arrastando. Você não tem noção do lastro de energia que ela tem. E a hora que chega no final do dia, o copo está vazio para ela. Sim. E só ela sabe a carga que ela teve que carregar para chegar no final do dia. Então, às vezes, a gente não enxerga isso mesmo, né? A gente pensa nas depressões que estão de cama e tudo, Sim. mas a gente não sabe que tem pessoas que estão sobrevivendo com E aí, depressão. como vocês duas colocaram, precisa customizar, precisa adequar a intervenção, a atividade física, ao momento do paciente. E que tipo de atividade física? Sim, com exemplo. certeza. Uma coisa é saber o que a gente tem de evidência de 150 a 300 minutos por semana, que a gente sabe que isso é um fator protetor. Outra coisa é o que dá de fato para ser feito. Então, Nesse o que a momento, Cíntia, né? exatamente. Então, o que a Cíntia falou é verdade. Às vezes, uma volta no quarteirão é uma conquista. Isso deve ser festejado e deve ser incentivado. Isso sim é importante. É ter esse primeiro passo, um passo de cada vez, aos poucos, e não já entrar naquela ansiedade de ter que ir para a academia e ter que... Não, aos poucos. Encontrar o que de fato te traz prazer quando você está estável, né? E eu acho que aí a gente precisa olhar para isso também. Entender quando que é o momento certo
de abordar uma mudança de estilo de vida com atividade física. Só que estilo de vida não é o que vai tratar, né, num primeiro momento, uma depressão, né? A gente está falando da questão de mudanças de hábitos que são importantes para a pessoa Sim, é um passo melhorar. depois. Como você usou essa palavra, né, Diego, adjuvante. Mas pensando, né, eu queria que o doutor Ricardo falasse um pouco mais sobre isso, da questão da depressão mesmo, né, ou do transtorno bipolar, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que o estilo de vida não esteja em primeiro lugar, né? Tem que ser importante para todo mundo, mas no tratamento da depressão, como é que fica isso? Como é que é essa diferença? Ótima pergunta, Cíntia. Tanto o transtorno bipolar como os transtornos depressivos são questões complexas, né, que envolvem a própria doença, que pode ter causas genéticas, familiares, etc. Pode estar relacionado a eventos estressantes na vida, principalmente na infância, na adolescência, que marcam o indivíduo para ter maior risco de depressão ao longo da vida. Como doença crônica, ela pode se repetir ao longo da vida, com ou sem causa aparente. E ela compromete o indivíduo como um todo, na sua psicologia, no seu funcionamento, na sua relação com prazer, desprazer, entre tantas outras coisas do próprio organismo, como alterações de sono, de atividade metabólica, enfim, entre outros. E quando nós falamos em intervenção para tratamento, isto se refere a vários aspectos. Primeiro, em que momento essa intervenção deve ser feita. O que eu entendo quando a gente fala de estilo de vida é algo mais do que apenas ensinar ao indivíduo que a atividade física é importante para ele melhorar a depressão. Claro, isso é fundamental porque é uma crise aguda, etc. Mas estilo de vida é uma questão ampla. Né? É uma mudança da forma como eu me vejo, como eu lido com a minha doença, como eu lido com as minhas limitações e o que eu posso fazer de hábitos saudáveis, de alimentação, atividade física, sono, entre outras coisas, para prevenir novas recaídas ou diminuir a chance de novos episódios. E mesmo o indivíduo tendo um episódio de depressão, tanto bipolar como depressão recorrente, não bipolar, como esse estilo de vida que eu já trago comigo vai me ajudar para amenizar os sintomas, para ter uma maior eficácia das outras intervenções, como os medicamentos antidepressivos, as intervenções psicológicas, entre tantas outras variáveis. Então, o estilo de vida é algo mais amplo. Né? E aí eu queria aproveitar o momento, Lília, para te perguntar como é que a gente faz para convencer o indivíduo? Porque convencer não é o nosso papel. Né? Não. E talvez seria importante você falar um pouquinho sobre isso. E em que momento nós vamos envolver família? Cônjuge, filhos, pai, mãe, etc. Qual o papel deles na questão do estilo de vida? Então, eu acho que o mais importante primeiro é entender em que momento da doença aquele paciente se encontra. Então, ele tem que estar estável, ele tem que estar minimamente funcional. Então, isso é um primeiro ponto importante. Antes disso, não tem como abordar mudança de comportamento. O segundo ponto, e o que a gente faz muito na medicina de estilo de vida, é uma entrevista motivacional. É assim, literalmente, você quer realmente isso para você? Porque a gente sabe que se o paciente não tem esse momento de querer ter esse ato de mudança, muito difícil que ele consiga sustentar isso a longo prazo. Só que não é uma pergunta simples mesmo, isso é um acompanhamento que é feito dia a dia, de você entender em que momento que aquela pessoa está para ter essa mudança. E aí uma coisa importante é que você não muda tudo de uma vez só. Isso. Então são etapas. E você cria metas. Então, você cria um objetivo principal
E são metas semanais ou mensais que você estipula com seu paciente para que ele consiga atingir aquele objetivo. E as metas, elas são muito individualizadas. Eu acho que é aí que é a chave do cuidado, assim, você individualizar o que aquele paciente pode fazer naquele momento. E isso pode ser andar 30 minutos ou dar uma volta no quarteirão. Ou mastigar uma maçã no meio da tarde, para aqueles pacientes que passam horas sem comer. Então, é esse refinamento que precisa ser feito. Então, e não é uma mudança da noite para o dia. A gente sabe que a mudança de hábito é uma coisa que leva tempo. Então, precisa realmente desse acompanhamento. E em um segundo momento, você vai, de fato, convocar os familiares para que eles também ajudem nisso, né? Então, quando a gente fala de mudanças de hábitos alimentares, você precisa de uma estrutura na casa para que aquele paciente tenha o suporte familiar para fazer aquela mudança. E a mesma coisa, incentivo de dar a volta no quarteirão, assim, pô, será que tem alguém na sua casa que pode ir com você? Então, é nessas horas que os familiares ou os parceiros fazem muita diferença, porque eles vão engajar aquele indivíduo nos momentos em que ele pode ter uma recaída, entendeu? É igual parar de fumar, né? A pessoa tem Isso. que ter uma motivação Sim. muito grande antes, para daí ela colocar aquilo e realizar mesmo aquele processo, né? E a gente tem que lembrar que na depressão tem uma autodestrutividade muito grande. A pessoa, ela sabe que não pode, mas ela dorme tarde. Ela sabe que não pode, mas ela come muito alimento com açúcar, doce, tudo. Então, assim, não toma banho, mesmo sabendo que tem que tomar, não sai no sol, mesmo sabendo que tem que sair. Então, a gente tem que também saber se é esse o momento, se a pessoa está muito ainda num quadro totalmente autodestrutivo, está muito forte. A gente não vai conseguir mudar isso assim, a doença vai ter que melhorar um pouco para ela ter amor próprio, para daí ela falar, eu quero ter uma vida boa, quero ter longevidade, viver muito, porque no fim é isso, né? Assim, hábitos de vida saudáveis, eles repercutem em longevidade, com qualidade, porque pode ter uma longevidade porque a sua avó viveu muito e tem uma genética de viver muito, mas você vive na cama 30 anos, muitas vezes. Isso não é com qualidade, né? A gente quer ter uma vida conseguindo fazer atividades, tendo uma vida útil, tendo contato com os familiares, essas coisas, né? Isso é o ideal, né? Assim, eu falar que o paciente tem uma questão autodestrutiva pode dar a impressão de uma intencionalidade nisto, e não é, né? A depressão, independente das formas Produz que isso, né? ela produz, ela suga, ela Sim. mina as possibilidades do indivíduo. Tanto é que alguns pacientes até falam, doutor, eu não tenho nenhum motivo para estar deprimido. Eu tenho uma vida boa, tenho uma esposa maravilhosa, uma profissão, etc, etc. Mas aquilo tomou conta de mim e acabou comigo. Hoje eu tenho baixa autoestima, penso em morrer, etc, etc, etc. Então é algo que suga, que mina as possibilidades do paciente quando ele está em crise. A boa notícia é que a grande maioria dos pacientes melhoram os episódios depressivos. E aí entra a possibilidade de uma mudança de hábitos e de estilo de vida. Você colocou uma questão fundamental, Diego. Por exemplo, o indivíduo que com tabagismo, né? Durante algum tempo eu fui consultor para a questão do tabagismo e realmente a motivação do indivíduo é o que faz com que aumente a chance dele parar de fumar. E é um exercício em longo prazo, né? Com paradas, recaídas, paradas, recaídas, paradas, recaídas. E esses indivíduos que têm esse comportamento de para, recai, eles têm maior chance de, em um determinado momento, parar definitivamente do hábito não saudável do tabagismo. E isso é muito importante, principalmente nos pacientes bipolares, porque o maior risco cardiometabólico dos bipolares é o tabagismo. Uhum. E isso é um risco modificável. Isso. Então, isso é o mais importante. É uma das coisas que mais prejudica, mas ela é modificável. E aqui a gente não vai entrar na questão de
o ato de parar de fumar, porque acho que isso seria um podcast só para falar sobre isso, mas a importância e o impacto que o tabagismo tem nessa doença, ele realmente impacta muito negativamente. Então, em algum momento da vida, seria interessante também abordar essa questão do tabagismo. E outras drogas, né? A maconha, que está muito em moda, né? Está em todos os jornais nas últimas 2 semanas, né? Então, e é algo que existem inúmeras evidências da toxicidade da substância para os indivíduos, né? O álcool também, né? Fora Porque o a álcool. pessoa, muitas vezes... Eu não tenho nenhum hábito de vida saudável, mas, assim, 3 dias da semana tem um consumo elevadíssimo de álcool. Uhum. E isso tem um impacto no corpo como um todo. Fígado, estômago, mas também no cérebro. Sistema Nos próprios sintomas da doença, né? Assim, O álcool age, além de tudo, na parte É. clínica, também no impacto dos próprios sintomatologia da depressão e do transtorno bipolar. Mas é interessante isso que você falou, Diego, né, quando a pessoa fala, eu não tenho, eu tenho tudo saudável, eu não uso drogas. não uso drogas, mas eu bebo 3 vezes por semana, mas isso é tranquilo, é social. A pessoa não tem ideia do impacto disso. Mas É. existe socialmente aquela ideia de que beber Se não não é nenhum ficar problema. bêbado e não tiver um prejuízo Não tiver direto, tá tudo caindo. bem. Mas é uma substância química. Por isso que causa bem-estar na pessoa. Por que que ela chega na sexta-feira, vai pro bar e fica rindo, dançando? Porque tem um efeito químico no cérebro. Sim. Agora, imagina um cérebro que já está danificado com a doença, está com sintomas, a pessoa ainda coloca uma substância adicional, isso tem um impacto certeiro de desregular mais ainda o sistema nervoso. Bom, mas pegando o gancho nessa questão do álcool, vamos falar de sono? Né? Porque muita gente também usa o álcool para induzir o sono, e sem saber o quanto que o sono fica prejudicado pela, né, interferência do álcool. Mas assim, pensando, né, em questão da importância do sono, né? Como é que ela funciona para a estabilização do humor? Quem que pode falar? Olha, o sono, excesso de sono, falta de sono, aquele sono picadinho ao longo da noite, dorme, acorda, ou dormir 6, 7, 8 horas e acordar como se não tivesse dormido nada, uma qualidade ruim de sono, isso tudo faz parte da sintomatologia, tanto da depressão como do transtorno bipolar. Então, assim, nós partimos do princípio que algo acontece no organismo desses indivíduos que compromete o sono. E é critério diagnóstico tanto quanto um para o outro. Uhum. E aí fica a questão. O que fazemos em termos de hábitos, Lília? A gente me perdi. Eu vou tomar o gancho aqui, até porque sono é uma das coisas que eu estudo e gosto muito, pensando que a gente precisa do sono, a gente precisa de 3 parâmetros, né? De quantidade, de qualidade, de ritmo. Né? A gente precisa dormir uma quantidade de sono mínima, que para um adulto é recomendado de 7 a 9 horas de sono. Isso varia de pessoa para pessoa, mas em torno disso. Qualidade, a gente precisa ter várias fases do sono, que tem desde o sono não REM, que são 3 fases, e mais a do sono REM, a gente passa por esses estágios em torno de 4 vezes numa noite, de 3 a 4 vezes na noite, e o ritmo. O ritmo em termos de constância. Quando a gente pensa na constância, a gente tem que pensar que um dia precisa ser igual ao outro, que a gente tem que dormir um dia sempre no mesmo horário e manter essa regularidade, que é... Né? Quem dita isso é o ritmo circadiano, que um norteador mais importante é o ciclo claro e escuro. Então, a gente tem que estar exposto à luz e à noite a gente tem que ter a redução da luminosidade. Então, as pessoas acham que dormir bem, às vezes é só dormir 15 horas, e não é. Você precisa dormir, como o doutor Ricardo falou, dormir com qualidade, um número adequado de horas. Mas pensando no humor,
a gente pensa na pessoa que tem depressão, por que que ela dorme muito e por que que a pessoa que está em mania ou hipomania pode ter a redução da necessidade das horas de sono? A pessoa que está em depressão, apenas 15% tem hipersonia, que é o excesso de sono. A grande maioria tem falta de sono, ou um sono mais curto, né? E eu estou falando isso porque o excesso de sono na depressão, ele caracteriza um subtipo clínico, que são as depressões atípicas, chamadas de atípicas, que é o subtipo depressivo que mais se aproxima das alterações de ritmo circadiano, tanto de sono como de humor. Okay? Mas a diminuição da necessidade de horas de sono na mania Sim. pode ser diferente da depressão, né? Da depressão Sim. atípica. Sim, é diferente da depressão atípica. Todos, tanto a mania quanto a depressão, nas suas combinações as mais variadas, uma das características que a gente pode traçar em comum são as perturbações de sono. Como você muito bem colocou, qualidade, quantidade e a sensação no dia seguinte. E o ritmo? E o né? ritmo, O ritmo, sim, o ritmo. Claro, o sono é mediado pelo ritmo circadiano, né? É a base. Claro e escuro. O claro e escuro que estimula a retina, que estimula o núcleo supraquiasmático e que é o responsável pela liberação de melatonina, que ela vai agir nos receptores melatoninérgicos, e isso tem toda a cascata de eventos fisiológicos que promovem o dormir bem, quantidade de horas, etc. Né? E geralmente no indivíduo deprimido, eu tenho queda de energia. Isso. Então, essa queda de energia, ela vai impactar o sono, ou em muito sono, que é a hipersônia, ou um sono desregulado, onde o indivíduo ele quer dormir, ele tenta dormir, ele não consegue dormir, ele rola na cama a noite inteira e de manhã ele está destruído, ele está com uma sensação de baixa, que o sono não foi reparador. No indivíduo em hipomania ou na mania, ele tem um aumento de energia. Então, ou você vai ter uma redução da necessidade de sono, eu durmo da 1 às 3 e tá tudo bem, foi ótimo, porque minha energia está alta, ou uma ativação noturna, onde o indivíduo fica ligado até 1, 2, 3, vendo série, vendo televisão, mexendo no celular, cozinhando, às vezes até fazendo atividade física, e depois ele dorme mais tarde, né? Então, mas é o aumento de energia que muitas vezes guia essas coisas no sono. E aí os pacientes falam, doutor Diego, eu sou notívago. Sempre fui notívago, Sempre fui meu notívago. pai também é, eu falei, ele também tem transtorno bipolar, provavelmente. Será que você não pensou nessa possibilidade? É de família. Então, né? Mas assim, pode falar. Pode falar. Mas o sono tem que ser corrigido. Corrigindo o sono, você evita muita coisa, evita excesso de medicamentos. O indivíduo, é o começo para ter uma rotina para essa mudança de hábitos. Eu costumo falar para os pacientes assim: você precisa dormir, e dormir à noite. O sono do dia não substitui o sono da noite. Que aí o paciente fala, doutor, mas eu vou dormir a 1, 2 da manhã, mas eu acordo 10, 11 horas, tem as minhas 8 horas de sono aí. Não, errado, completamente errado. O sono da noite não é igual ao sono do dia. E não adianta querer enganar o organismo. Colocar blackouts, cortinas blackouts, etc. O cérebro sabe O que é cérebro dia, que é sabe. noite, pela ritmicidade, né? Ele faz um ritmo mesmo, né? Como um ciclo menstrual é um ritmo, a gente tem um ritmo dentro de um dia, que é o ritmo circadiano, né? Então, isso é muito... Eles tentam fazer isso, né? Burlar a biologia. Quando, na verdade, é o sintoma que está empurrando, muitas vezes, esse burlar também, né? É que eu falo, às vezes, para os pacientes, ele fala, eu não consigo dormir mais cedo de forma nenhuma. O sono é um marcador para a gente saber se o paciente está melhorando ou se ele está em crise também. Por quê? Porque quando o sono vai melhorando, a depressão ela vai melhorando também. Ou quando a pessoa vai ficando ativada em hipomania, ela vai dormindo pior também, né? E se retroalimenta também, né? Porque ficar sem dormir também
retroalimenta os quadros de ativação. E Então, diminui a necessidade de medicamentos indutores ou mantenedores de sono que cobram a conta no futuro. cognitivamente. Sim. Cognitivamente, dependência, sintomas cognitivos de sonolência diurna, entre outros. Mas eu acho importante também a gente falar da questão dos hábitos, né? Então, aqui, da higiene do sono, da importância da orientação exatamente, a gente então sabe que tem o ciclo circadiano, sabemos da importância do dormir durante o período da noite, mas para isso o indivíduo precisa se pôr nessa situação. E muito do que a gente vê hoje é uma dificuldade de desconectar. Então, desconectar de telas de televisão. E hoje em dia não precisa ter televisão no quarto. Você tem o celular na Porque sua você cara, tem o celular. E essa luminosidade do celular, ela é muito estimulante para o nosso cérebro. Então, por mais que você esteja em um ambiente escuro, com seu pijama deitado, se aquela tela está na sua frente, ainda mais com a quantidade de estímulos de informação que a gente tem, o seu cérebro não vai desligar. Não, e não é só além do estímulo, né, do conteúdo que a pessoa está vendo, que isso pode gerar até uma ansiedade, o cérebro não consegue diferenciar a luz solar da luz da tela. É luz, então ele entra, atravessa a retina e vai até o núcleo supraquiasmático e diz, é dia, uma acorda. confusão total, Então isso né? vira uma bagunça, realmente. Então tem para que se orientar sono, muitas coisas que a gente faz é realmente um ritual, assim. Então, escurecer o ambiente, quando começar a escurecer também, diminuir o estímulo, diminuir a luminosidade, diminuir a ativação sonora, fazer exercício de respiração, meditação, tudo isso faz parte. E aí é claro que a gente vai individualizar para cada um. Tem gente que não gosta de meditar e tá tudo bem. Mas para aqueles que ajudam, isso vai fazer diferença. Esse é o momento de fazer isso. Então, os hábitos aqui são fundamentais quando a gente pensa em organizar a rotina de sono do paciente. Diminuição da cafeína após um certo horário, de preferência até 2, 3 da tarde. O álcool, como a gente estava falando aqui, né, Lilian, de não ser um indutor, acaba sendo um indutor de sono para algumas pessoas, mas ele não funciona com qualidade. Ele é um indutor meio fajuto, né, porque o sono acaba fica comprometido na qualidade do sono. E atividade física vigorosa de noite, muito perto do horário de eleva a dormir, temperatura. refeições muito copiosas nesse momento também podem prejudicar bastante. E Pré-treino, as pessoas usam bastante, né? Para dar energia, tem cafeína, tem taurina, tem essas coisas. é importante envolver a família, envolver a rotina da casa, porque a partir de um certo horário tem que diminuir a quantidade de estímulos, não só do paciente, como também do ambiente familiar. Então, orientar, educar a família, chegou 9 horas, 9h30, já começa a baixar a bola de todo mundo. Mas isso é uma batalha, às vezes. É difícil. Mas, doutor, como é que a minha mãe fica fazendo barulho e vendo série até 3? Aí minha avó foi cozinhar, né? Tira a TV do quarto e o celular. O celular é o mais difícil. Mas você pode educar o paciente. Olha, você deixa o celular desligado, no silencioso, fora do quarto. Ah, doutor, mas eu deixo na mesa de suporte, de apoio, no silencioso e tal. Mas o cérebro está acostumado ao hábito do estímulo do celular. Se tocar, ele vai querer ver. Se tocar, ou mesmo se não tocar. É a presença. É a presença do aparelhinho. Ah, doutor, mas eu tenho filhos. Tem filhos, todo mundo tem filhos. E antigamente não tinha celular, então as notícias ruins vão chegar. De qualquer forma. E aí a gente tem que ter um exercício de convencimento, mostrar as vantagens, tudo isso, para o indivíduo chegar ao momento em que ele deixa o celular fora do quarto, deixa a TV fora do quarto, tudo desligado, ter um ambiente bom, né? Uma cama com colchão legal, gostoso, travesseiro, temperatura, mosquito também que interfere no sono, aquelas coisas que parecem bobagem, parecem simples, mas que são fundamentais para quem tem dificuldade de dormir. Mas você falou uma coisa importante, né? As casas que têm movimento noturno, né?
é muito mais difícil de você conseguir organizar. E eu penso nas crianças pequenas, porque Isso. crianças que já nascem nesse ambiente já são ativadas, porque a criança 9 da noite no máximo já tem que estar dormindo. E normalmente as crianças estão nesse agito 9, 10, 11 da noite junto com a dinâmica da família. E é difícil, né? Eu converso com famílias, né? E falo assim, mas o pai chega às 10 horas da noite. Eu falei, minha senhora, o pai é o adulto. O filho Tem que dormir. é o mais vulnerável. Nós E temos o que filho proteger por regras, né? Exatamente, o filho é o mais vulnerável. E mais ainda, ele tem a vulnerabilidade para doença mental determinada geneticamente. Por quê? Porque tem um pai, tem uma mãe, ou tem vários parentes que têm doença mental. E uma das formas de proteger essas crianças, diminuir o risco que elas venham a adoecer com uma doença mental na vida adulta ou na adolescência, depois da adolescência, é protegê-las, proteger o sono, a integridade circadiana. Ok? Se o pai chega às 10 horas, o pai que veja o filho na manhã seguinte. Por quê? Porque ele vai se satisfazer em ver o filho. Mas o dano para o filho é maior do que a satisfação dele. Não é só a presença Não dele é que é só a importante. presença dele. E a responsabilidade é dos pais. A criança é a ponta mais fraca nessa história toda, Sim. mais vulnerável, né? E uma coisa que me ocorreu aqui é distúrbios de sono são marcadores de mortalidade. Sim. Então, pessoas que dormem pior morrem mais. E não só, elas engordam mais. Sim. Elas adoecem mais de câncer. Tem elas mais adoecem risco de mais. acidente. Então, assim, realmente isso tem um componente sistêmico mesmo, a questão do sono, e como protetor e marcador cardiovascular também, né? Estudos, por exemplo, em enfermeiros que trabalhavam de noite versus os que trabalhavam de dia, que faziam mais ou menos as mesmas funções, o ganho de peso dos que trabalhavam de noite eram 2 a 3 vezes maior do que os que trabalham de manhã. E não é porque come pizza de noite, é Por causa do porque ritmo o ritmo e circadiano. os hormônios que são interferidos Trabalhador ali. em turno, né? Bem complicado. Falando aqui da rotina, né? Porque quando a gente fala em sono, a gente obrigatoriamente tem que ter rotina e pensar numa rotina. Por que pacientes com transtorno bipolar têm dificuldade, né? E têm resistência em ter rotina? Diego, você sabe dizer isso? Porque tem uma erraticidade do cérebro no transtorno bipolar. Porque essa instabilidade, a gente costuma entender ela no humor. A pessoa da hora está deprimida, a hora está irritada ou eufórica. Mas não é só nisso. Os níveis de energia oscilam, os níveis de impulsividade, ou seja, tem horas que eu não quero ficar só no sofá deitado e tem horas que eu quero fazer atividade física, eu quero ir, eu quero ver, eu quero ir lá, eu vou ligar lá, eu vou viajar. Então, existe muita erraticidade nesse comportamento, porque a pessoa ela está como se fosse no mar, que é a bipolaridade, e o seu barco ele vai sofrer os impactos da doença. Então, isso é muito complicado de manter uma rotina, porque não existe estabilidade, não só no humor e na energia, mas também nos comportamentos, de forma geral. A pessoa começa uma faculdade, depois termina. A pessoa está num relacionamento, desiste, depois quer voltar de novo. A pessoa decide, eu vou mudar de casa, aí se arrepende, aí volta para casa de novo. Eu vou fazer uma atividade física, aí compra todo o aparato, compra roupa, compra não sei o quê. Não gostei, não quero fazer luta. Aí para. Aí começa outra. Então, isso é porque os sintomas produzem essa instabilidade, né? Na realidade, o que a gente vê de comportamentos alterados é uma tradução do cérebro que funciona mal, do cérebro que está em crise, né? Em mania e hipomania. Ok? E isso tudo comanda os sinais, os sintomas da impulsividade e tudo mais, e que se traduz por comportamentos fora do habitual do indivíduo, porque o indivíduo é o seu próprio parâmetro. E quanto à questão do sono, aqui é fundamental primeiro estabilizar o humor, utilizar medicamentos de eficácia comprovada que têm o potencial de estabilizar o humor na crise aguda e prevenir ou diminuir o risco de aparecimento de novos episódios ao longo da vida. Isso é estabilização.
Depois que se atingiu essa estabilização, fazer a mudança de estilo de vida, né? Promover esses hábitos. Enquanto o paciente está em crise, ele precisa dormir, ok? Porque não dá para deixá-lo sem dormir, porque é um círculo vicioso, né? A própria falta de sono vai retroalimentar os sintomas, que vai retroalimentar a permanência ou a persistência do episódio agudo, maníaco, hipomaníaco, depressivo, etc. E aí nós temos que lançar mão de alguns medicamentos para quimicamente ajudar o paciente a promover um sono dentro de um horário noturno adequado, okay? E depois, obviamente, esse medicamento vai se retirando gradativamente. Porque não vai ser mais necessário, né? Que não vai Depois que ser mais estabilizou, os sintomas, Perfeito. eles regridem como um todo, né? Eles voltam. E eu acho que todas essas questões de estilo de vida e de mudança de estilo de vida, eu vou reforçar aqui que é importante saber o momento certo para começar. Então, é claro que o momento de crise ou instabilidade de humor, você não vai conseguir atuar. Mas o fato de você ter uma rotina já te protege para os próximos eventos. Eu acho que isso é fundamental também. Então, a importância de você querer ter uma rotina saudável, horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, porque isso é muito importante também. Muitos pacientes não valorizam a importância de um horário regular de refeições. Isso tudo te ajuda até a perceber se você está começando a ficar mais instável. Quando o humor começa a oscilar, ou aumento ou diminuição de energia, isso são fatores que vão te mostrar se você tiver uma rotina saudável. Isso vai te proteger também. Então, trabalhar em estilo de vida é sim importante e vai fazer diferença no tratamento a longo prazo. A gente sabe da diferença daqueles que mantêm uma rotina saudável daqueles que não mantêm, né? O curso da doença é diferente. E isso precisa ser levado em consideração quando você vai ter aquele estímulo e aquela motivação de mudar o seu hábito, né? Colocar isso na conta também, porque isso com certeza vai te beneficiar. E estudos em indivíduos em mania internados no hospital, eles mostraram que um grupo que não recebeu antimaníacos, mas que era obrigado a acordar na hora, tomar refeição, fazer um jogo, fazer terapia, almoçar, ver um filme, fazer atividade física, depois jantar, depois dormir, também tiveram uma melhora dos sintomas independentemente do tratamento, mostrando que o hábito forçado de rotina também consegue corrigir os sintomas de uma certa forma, né? Isso é bem complexo, porque às vezes os pacientes falam assim, eles escutam às vezes da psicóloga, da terapia. Você precisa levantar e ir fazer alguma coisa, para daí você criar uma rotina e tudo. O cérebro, ele não é bobo. Ele sabe que aquilo não faz parte da rotina dele, que ele não é obrigado a levantar. Então tem que ser uma atividade meio marcada, obrigatória. Ó, você vai ajudar uma fulana que está na casa lá da prima a cuidar do filho dela. Aí você acorda de manhã. Aí sim a pessoa cria um hábito, uma rotina de verdade. Porque se depender dela levantar de manhã e saber que ela vai ficar na sala sem fazer nada, e ela, na hora que tocar o telefone, ela vai desligar e vai voltar a dormir. É muito difícil vencer os sintomas se não tem uma obrigação. Nos estudos da MT, que nós fizemos 3, estamos terminando o último, todos os pacientes do grupo ativo e do grupo placebo, eles caem na escala dos sintomas depressivos. Por quê? Porque eles têm que acordar de manhã para fazer as estimulações, que são diárias e são de manhã. Mas Então, são vários marcadores, né, que são importantes. Horário das refeições, café da manhã, almoço e jantar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Horário para dormir, horário para acordar. E é importante ele ter um marcador também para desligar. Porque às vezes você coloca, sei lá, toma um chazinho, toma um banho, sei lá, lê um livro, isso já é um marcador importante. E a atividade física também é um marcador importante. Então, se os pacientes entenderem que essa rotina depende de um dia igual ao outro, que é difícil para paciente com transtorno bipolar, que é aquilo que você estava falando, é mais fácil.
Só É, que porque o nosso cérebro, ele segue pistas ambientais, Isso. né? Então, se eu acordo de manhã e tá uma luz daquele jeito, agora é de manhã, e daqui a pouco eu vou pegar o carro, aí daqui a pouco eu vou dirigir, daqui a pouco eu tô lá. Aí, ó, ficou mais amarela a luz, então agora é a hora da refeição. Então, o corpo, ele já vai preparado para aquilo. Aí vai ficando tarde, aquela tarde chegando, tá perto da hora de eu ir embora, então já tô mais calma, né? Que bom, já acabou o dia. Então, o cérebro, ele grava essas agora se pistas, um né? dia não vai, outro não vai, É. aí um dia vai às 10, outro dia vai às 2. Isso é ruim. Difícil, é complicado, né? Desregula. Porque o cérebro ele vai ficar perdido, ele vai falar, peraí, mas o que que vem agora? O que que vai acontecer agora, né? Então tem uma perda completa, né, Por de isso que a direção. atividade física num certo horário ajuda em alguma, nem que seja no horário do almoço, Uhum. ou, né, de preferência no período da manhã para o paciente que precisa acordar mais. Isso chama-se atividade útil. Não é uma atividade por atividade. Né? Do tipo, fazer uma receita. Você acorda e vai pedalar. Você acorda e vai no supermercado. Você Tem que ser acorda, útil, né? tem que ser útil para o indivíduo. Uhum. A questão útil é diferente do que é para mim, do que é para o indivíduo. Daí a necessidade de conhecer o paciente e poder adequar as condições e a realidade que ele tem. Porque a gente tem que entender que o estado depressivo ele vai jogar contra tudo isso que a gente está falando aqui. Sim. Ele vai dizer, você é ruim, você é feio, você já está afastado do trabalho, você não está melhorando, nada está funcionando, você vai levantar, vai fazer o quê? Você não consegue. Então, e o indivíduo então fica com essa dificuldade por conta dos sintomas. Então, se não for uma coisa realmente útil e obrigatória, assim, que ele tem que ter aquele compromisso de fazer aquela atividade, isso é muito difícil, até para nós, assim, se você não tem uma obrigação, a tendência do cérebro é, então não vou levantar agora, mais um pouquinho e tal, né? Só que no deprimido isso é muito, né? Bem amplificado essa sensação, né? Agora para quem não tem uma rotina tem uma rotina empobrecida, ou com poucos familiares, com pouca atividade útil, a depressão acaba, né, tomando mais espaço. Não que seja só isso, mas muitas vezes eu já ouvi muito de paciente falar, mas por que eu tenho que fazer isso? Não tem diferença Mas para eu mim. acho que uma coisa importante que todo mundo, a gente ouve muito nas mídias, mas eu acho que a gente estimula pouco, é a questão do autocuidado. Porque o autocuidado, ele vai além de você fazer uma coisa só por fazer. É aquilo que te estimula a cuidar de você mesmo. E na depressão do transtorno bipolar, muitas vezes, esse contato com esse autocuidado não existe. O paciente perde isso. Mas quando ele existe, a gente precisa resgatar. Porque é aí que você consegue vincular a mudança de hábito. Exato. Você tá fazendo aquilo por você, sabe? Vai além do que só um compromisso. Isso. É um compromisso com você mesmo, assim. De esse bem-estar que a atividade física me traz, de eu acordar bem, de eu olhar a luz do dia, de eu ter os meus relacionamentos saudáveis. Tudo isso, você, como indivíduo, precisa valorizar. E isso ninguém pode fazer por você. O psiquiatra não pode fazer, o psicólogo não pode fazer, a sua família não pode. Isso tem que vir de dentro. E eu sei que é difícil em certos momentos da doença, porque aí realmente os sintomas dificultam muito. Mas os sintomas não estão presentes 100% da sua vida. Então, naqueles momentos em que eles não estão tão presentes, você precisa resgatar. Você precisa ter essa força de vontade. Trabalhar isso. E aí existem N formas de fazer isso. A gente tem vários aplicativos, tem lives, tem podcast, tem filmes, tem tanto conteúdo e com certeza algum conteúdo pode te prender. E é nisso que você tem que se apegar, porque é isso que vai fazer a diferença ao longo do tempo, é isso que vai fazer a diferença quando você não estiver tão bem. Mas aí você tem a rotina, isso te protege. Então é uma construção. É claro que o que a gente está falando aqui hoje não é para acordar amanhã e tentar mudar e salvar o mundo das cáries, não é isso. Mas é entender a importância
para você, mais do que para ninguém nesse mundo, entendeu? Eu acho que isso precisa ficar muito claro. É porque é o cuidado consigo. Exato. Isso não é, as pessoas têm a ideia de que o autocuidado é você cuidar da pele, do skincare, fazer a sobrancelha, alguma coisa do tipo. Mas não, né? É o cuidado para você próprio, né? Isso Sim. pode ser resgatado com o indivíduo. Assim, né? Sim. Atividade útil diz respeito àquilo que o indivíduo gosta ou gostou em algum momento, aquilo que ele teve prazer e motivação em algum momento da sua vida, daquilo que ele é. Né? Então, colocar atividades com as quais o indivíduo não se identifica, eu acho que elas têm grandes chances de não darem certo. Né? Assim, e aí tem que conhecer o paciente, ter o histórico com ele ou com a família, para que faça sentido. customizar, eu gosto dessa palavra, para adequar Customização. a intervenção à realidade desse nosso paciente, que é diferente do outro, do outro, e do outro, e do outro, e assim por diante. Eu acho que aí entra o papel da psicoterapia, porque o indivíduo, quando passa muito tempo doente, ele tem muitas distorções cognitivas que ficam incrustadas nele. Diego, Então, mas isso representa, não é o todo dos pacientes, né? E, Sim. desculpa te interromper, porque a gente não pode dar ideia de que depressão e transtorno bipolar, a grande maioria dos pacientes são mais graves, mais isso, mais aquilo, e que não é verdade. Assim, boa parte dos pacientes tem problemas mais leves, moderados, que são passíveis de tratamento e, principalmente, são passíveis de recuperação para Mas voltarem mesmo a os ter mais uma velhos, vida. mas os mais leves têm problema de distorção de distorção pensamento. no sentido de pensamento, não cognitiva no sentido de memória, atenção, mas no sentido de... Durante a crise. Quando ainda estão sintomáticos. Isso. Então, cabe a pessoa dizer assim, a pessoa fala assim, eu não tenho vaidade mais. Não, como assim? Como não tem? Não existe isso de quem tem vaidade para sempre ou não tem mais. A qualquer momento você pode começar a ter. Isso. Eu não estou na idade mais de dançar. Onde está escrito que não pode mais? Você gostava de dançar, você pode dançar sim. Isso, recuperar do próprio indivíduo. Porque tem essa distorção negativa, Do no sentido pensamento. de não dá, já era, não consigo, não dou. É um processo mesmo. Não é uma coisa que muda da noite para o dia. E eu acho que, assim, uma equipe toda, que seria o ideal que a gente teria para todos os nossos pacientes, porque aí cada um faz o seu acompanhamento focado no indivíduo mesmo. E eu acho que essa que é a magia de um cuidado integrado, assim, de que cada um, com cada especialidade, consegue cuidar daquele indivíduo focando no que ele realmente precisa e não só o que a gente sabe que é bom para todo mundo, entendeu? Que é muito do que o senhor falou agora, de customizar esse tratamento. Existe alguma vitamina ou nutriente que melhora o sono dos pacientes com transtorno de humor? Existe. A melhor vitamina é o diagnóstico que diz qual é a causa do problema no sono. Porque as pessoas querem uma pílula mágica que resolva todos os problemas. Como o professor falou, o sono, por exemplo, tem muitas causas. Então, essa pessoa está sem dormir porque ela está tomando um remédio que afeta o sono, ela está sem dormir porque ela está tomando um remédio que faz fazer xixi de noite, é porque ela está com depressão, é porque ela está com ansiedade, é porque realmente tem um filho doente, ela está preocupada com esse filho, tem um fator de vida realmente importante, é porque ela tem transtorno bipolar, está em depressão, está em pulmonia. Então, não existe as pessoas buscam, né, a melatonina, magnésio, mas, gente, não existe uma pílula que resolva todos os problemas, e no sono também não. A pessoa tem que encontrar o motivo. A hora que ela encontra o motivo, ela tem um mapa na mão e ela fala, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que fazer isso. É tomar remédio, é fazer atividade física, é fazer higiene do sono só. Então depende, né, muito disso. E a melatonina, que está tão na moda, né? Então, assim, a melatonina, ela não foi feita como hipnótica, como indutora do sono. Ela foi feita... A Cíntia pode falar melhor pra gente sobre isso. A melatonina, ela não é ela é um hormônio
que precisa ser usado com bastante cautela, justamente por ser um hormônio. E a indicação dela não é para insônia. Muita gente acha, né, porque é um remédio um remédio que a gente compra na farmácia, né, que agora é liberado, acha que, não, tô com insônia, eu vou lá na farmácia, tomo esse remedinho aqui. Não é isso. Ele é basicamente utilizado para transtornos de ritmo. O que que é isso? Quando o ritmo circadiano está desregulado. Então, a gente e principalmente quando a pessoa tem um avanço, um atraso de fase, é quando a fase do sono ela é mais tardia, quando a pessoa tem dificuldade para dormir no horário, ou ela vai dormir muito mais tarde. Então, a melatonina ela é utilizada para a gente avançar essa fase do sono e a pessoa conseguir dormir um pouco mais cedo. Ou para casos de jet lag é utilizado também, mas basicamente para isso. Então, está tendo uma banalização muito grande no uso da melatonina. Então, é importante a gente tomar bastante cuidado com isso. Então, a gente pode concluir que melatonina não tem indicação para transtornos de sono, de modo geral, para insônia, desculpa. Para insônia, não. De modo geral. Para insônia, né? não. Então, acho que isso é a mensagem importante, porque o que a gente vê hoje, o consumo de melatonina deve ter aumentado Muito. enormemente. E mais ainda, com dosagens que não têm nenhuma justificativa. 10 miligramas, 20 miligramas. Sim, dosagens baixas que a gente está falando. E próximo do horário de dormir. Então, eu vou tomar minha melatonina às 11 horas da noite, à meia-noite, porque vai me ajudar a dormir, e 10 miligramas. Tudo errado. Primeiro, porque não é um indutor de sono. Segundo, porque a dose máxima é 3 a 5 miligramas no máximo. E terceiro, porque para ele ter uma melhor ação, ele tem que ser tomado até ou por volta das 20 horas. Não pode ser. Tem que analisar caso a caso, né? Eu estou falando a regra geral. Assim, por quê? Porque nós estamos num evento público, né? Claro, existem exceções, enfim, que o pessoal da área de sono pode explicar melhor. E eu estou falando isso dessa forma tão categórica assim, que é justamente para alertar o leigo, as pessoas que estão nos ouvindo e vendo. Assim, melatonina tem que ser prescrita pelo médico, indicada para determinadas situações. Não se pode banalizar, como você muito bem colocou. E se fazer uma associação direta entre melatonina e sono. Não se sabe o risco da melatonina circulando no corpo, né? A melatonina é um hormônio sintético, não é um hormônio natural. E a quantidade de melatonina que atravessa a barreira do cérebro, né, que protege o cérebro, é mínima. Então, tem vários fatores aí envolvidos. E até eu li sobre feedback negativo na produção da própria melatonina da pessoa, porque é um hormônio. Os hormônios, eles têm essas retroalimentações. Mas ainda não se sabe exatamente sobre isso. Eu já vi muita coisa em congresso, não tem isso muito claro. O problema é que não é uma pastilha que a gente compra na farmácia, né? Que você toma para melhorar a estimulação... Tecnicamente falando, a estimulação dos receptores melatoninérgicos, MT1 e MT2, que são os principais, ela se dá de forma, no núcleo supraquiasmático, ela se dá de forma circadiana, de forma rítmica. Daí a necessidade de ser tomada no mesmo horário, por volta das 20 horas. Ela é diferente de qualquer remédio que provoca sono. Você pode tomar meia hora antes, 15 minutos antes, 1 hora antes. E tem um outro detalhe. Assim como a melatonina, que é secretada naturalmente, né? Ela, com a ação, né, da luz, ela é bloqueada, a melatonina exógena também é bloqueada, essa que a gente toma, né? Então, tem um risco de você tomar e se ficar exposto à luz, não vai ter efeito nenhum. Sim. Então, não adianta. E ela melhora apenas nos pacientes que específicos, melhora a qualidade do sono, isto é, a atividade elétrica do cérebro durante o sono, que se traduz pelas fases REM, non-REM, que você colocou no início do nossa conversa aqui. Mais alguma coisa de sono?
O chá. Você falou em chá, O chá. já me levantou a chá. Precisa ter muito cuidado com os chás. Tem muitos chás que são ricos em cafeína. Ah, sim. Tem que Chá ser chá que preto. não contenham cafeína na sua composição. Em geral, os chás coloridos, né? Preto, branco, verde. E o chá verde? Chá verde. É. Né? Em geral são esses. Então, assim, né? Só mais uma questão aqui que eu acho que é importante, porque nós, né, falamos no comecinho, lá, quando eu apresentei aqui esse podcast, né? Nós falamos, né? De que tem coisas que dependem do médico, tem coisas que dependem do psicólogo, mas tem coisas que dependem do paciente, né? Que quando a gente fala, né, dessas questões de mudança, né, do estilo de vida, a gente está falando da parte que depende do paciente. Então, para a gente fechar, o que a gente pode falar, né? O que o paciente pode fazer pelo seu tratamento para que os seus sintomas melhorem e eles, né? A gente já falou muito disso, mas resumindo de uma forma bem curta, o que ele pode fazer, né, para que ele consiga ficar bem, né, no sentido, né, nessas mudanças que dependem dele. Doutora Lilian, eu acho que você é a pessoa que mais pode falar sobre isso. Eu acho que é muito do que a gente já falou. O que eu mais percebo é que existe um desafio de mudar, de levantar da cama quando não se está se sentindo bem, de fazer uma atividade física. Então, acho que o primeiro ponto de tudo é que para trabalhar algum tipo de mudança, a gente precisa de uma certa estabilização da doença. Porque o problema da gente atuar no momento errado em um estilo de vida desses pacientes é que a gente pode gerar um sentimento de culpa, de incapacidade muito grande. E isso pode ser até traumático, assim. Então, esse é o primeiro ponto. É saber o momento de atuar nessa mudança. Mas o papel do paciente é, sim, ter essa questão do autocuidado. Quando ele tiver melhor, ele, de fato, tentar mudar, né? Começar com pouca coisa. Uma volta no quarteirão, se alimentar pelo menos nas 3 primeiras refeições do dia. Então, são essas pequenas coisas. E isso precisa partir do paciente, quando ele estiver melhor. Então, acho que isso é, sim, um papel do paciente. Isso não é papel do familiar, nem do médico, nem do psiquiatra, né? Nem do psicólogo. É claro que está todo mundo aqui para dar um suporte, mas, assim, eu realmente acho que isso precisa vir da pessoa, assim, porque é para ela que isso vai fazer a diferença no final das contas. E eu acho que isso precisa ficar muito claro, entendeu? Essa vontade de mudança, que eu sei que às vezes é muito difícil, mas ela precisa em algum momento existir, porque isso vai fazer diferença ao longo do tratamento. Diego. Bom, eu como médico e psiquiatra que lido diretamente com o paciente, o principal desafio, antes de mais nada, é a adesão ao tratamento. Tomar os medicamentos de uma forma regular, com os seus horários, etc. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que em medicina, considerando todas as doenças, 60% dos pacientes não seguem as recomendações que o médico lhe dá. Ou tomam de forma errada, tomam doses menores, pulam, abandonam o tratamento, entre todas as combinações. E se não houver esse primeiro passo da disciplina de tomar os medicamentos, as outras intervenções ficam mais difíceis de serem implementadas e, principalmente, mais difíceis de atingirem uma eficácia, uma eficiência boa. E lembrando que as pessoas muitas vezes confundem, né, que os transtornos de humor parece que podem ser tratados de diversas formas. Isso. Lembrando que os transtornos de humor são doenças médicas, né? São doenças médicas. Os outros tratamentos, seja a psicoterapia, seja até a mudança de estilo de vida,
são complementares ao tratamento, mas o principal é o tratamento médico, que eu acho. Isso esconde muitas vezes um estigma acerca da doença psiquiátrica, porque a pessoa, ela divide os tratamentos entre os saudáveis e os não saudáveis. E é claro que isso vai acabar gerando no paciente uma necessidade de, não, eu quero usar o chá, eu quero usar a atividade física, agora eu quero fazer um tratamento natural. Eu não queria seguir com esse tratamento medicamentoso. Numa doença, nessas doenças que são muito complexas, é tão absurdo quanto você querer resolver um joelho quebrado só com fisioterapia. Você vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Então, as pessoas têm que entender que essa gravidade, o prejuízo que essas doenças trazem para a vida das pessoas, requerem um conjunto amplo de tratamentos. O remédio é muito importante, os hábitos de sono, a alimentação, a atividade física quando possível, a psicoterapia, e nenhuma delas deve ser considerada superior ou deve substituir o tratamento medicamentoso, principalmente por conta desse viés de achar que o tratamento medicamentoso ele é químico, ele é tóxico, ele é farmacológico, quando na realidade nós somos seres químicos mesmo. A nossa alimentação é química que a gente põe para dentro do nosso corpo todos os dias, que gera energia, que gera açúcar, e tá tudo bem, porque a gente precisa viver. E o remédio é uma coisa que algumas pessoas precisam e que tá tudo bem. Então, acho que o professor falou, a primeira coisa é fazer as pazes com a doença. Isso. Aceitar. É isso. Talvez nem aceitar. Eu costumo falar para os pacientes que você pode não aceitar a doença. Ninguém aceita Mas ela existe. que é diabético, que é hipertenso, que não pode isso, não pode aquilo. Mas a gente aprende a conviver de uma forma pacífica com isto. Né? Essa frase do Diego, fazer as pazes, fazer as boa, pazes, né? E você não precisa aceitar. Eu posso estar revoltado, mas eu sei que eu preciso e eu sei como é que é sem tratamento, porque eu estou vivenciado agora, e eu sei da possibilidade de melhora com o tratamento, com os medicamentos, etc. Ninguém gosta de tomar remédio, um pequeno grupo de hipocondríacos, etc. Mas, em geral, nós não gostamos de remédio. São caros, têm efeitos colaterais, etc, etc. Mas a mensagem é: use a inteligência ao seu favor e não contra você. Isso é fundamental. Okay? E faça as pazes com você mesmo. Você tem uma limitação imposta pela natureza, enfim, tantas coisas que a gente não quer e acontecem, mas a gente convive de uma forma mais tranquila. Isso nos permite uma melhor adesão ao tratamento, aos medicamentos, a possibilidade das mudanças de estilo de vida no seu momento oportuno. Entende? Sabe que tem que cuidar de sono, tudo aquilo que nós falamos hoje. Né? Muito bom, gostei. Quero agradecer vocês aqui, né? Em nome do Gruda, eu agradeço a presença da doutora Lilian, doutor Ricardo, doutor Diego, e quero agradecer também você que ficou até aqui com a gente, que assistiu esse podcast de 1h30. Foi, acho que, uma discussão muito rica. Se chegou até aqui, eu acho que valeu a pena. E aproveitar e convidar vocês que estão nos ouvindo a seguir no nosso Instagram, né, no perfil do Gruda IPQ, e contar também com este podcast que está disponível também no Spotify, também com o mesmo endereço, Gruda-IPQ, e no nosso canal do YouTube, onde você pode encontrar outros podcasts também e várias lives disponíveis. Em breve estaremos aqui novamente falando de um outro tema. Muito obrigada por nos prestigiarem. Até a próxima.